Bora pessoal, hoje dia aqui 3 de março, sexta-feira, vim trazer um conteúdo que vocês me pedem bastante para fazer, que é o fechamento de mercado, tá? Então vamos lá pessoal, o dia hoje é bem travado, tá na minha visão do índice futuro, a gente teve uma movimentação que eu não curto muito, foi um dia difícil para mim, dia de stop, fiz apenas um trade no dia, peguei um stop curto ali de 80 pontos, tá? E já preferi encerrar o dia, tá? Peguei uma venda numa região que eu vou mostrar para vocês, tinha um contexto ali para o mercado cair, porém, pessoal, o mercado acabou não desenvolvendo e me deu stop, tá? Então, preferi já finalizar o dia, tá bom? Pessoal, a gente teve aqui hoje uma abertura em gap de alta, um gap aqui curto de mais ou menos 310 pontos, tá? E o mercado sente essa região aqui como fundo no começo da manhã, tá? Essa região aqui, ó, anterior do pregão de ontem, tá? Pregão do dia 2, beleza? Chegando nessa região, acaba entrando força de compra. Se a gente puxa aqui também o Fibogap pegando esse último fundo com esse topo, a gente também tem, junto com essa região, retração aqui de 61.8, tá? Então a gente tem aqui uma confluência de uma mini região de compra nessa zona, tá? E a gente percebe que o mercado de fato respeitou, né? A gente teve aqui dois pavis bem grandes de compra e esse outro candle acabou finalizando aqui um PFR, né? Dando indícios que o mercado tenderia a respeitar de fato essa região, tá? O mercado respeita essa região, rompe o topo anterior, que é essa região aqui dos 105.625, tá? E essa região, pessoal, aqui, até um pouco mais em cima dos 105.625, 605.025, aliás, tá? É uma região bem complicada, tá? Porque se a gente dá um zoom out no gráfico, o que a gente percebe? Que essa região aqui é uma região que o mercado poderia trocar polaridade e cair, né? Toda essa região aqui, ó, de fundos, né, anteriores que a gente tem, tá? Do pregão de ontem, tá? Se a gente até estende um pouco mais aqui, olha só. A gente também tem uma região que vai até mais além, né? Até lá, ó, topos aqui também do dia 1. A gente tem essa região bem clara que acabou trocando polaridade desses 2 dias, né? O que o mercado podia fazer hoje? O mercado podia simplesmente segurar nessa região e virar para baixo, né? Ele até demonstrou isso para a gente de uma certa forma. Por quê? O mercado nessa região, pessoal, acabou falhando no topo algumas vezes, né? Se a gente marca essa região aqui pelo gráfico de 5 minutos, vamos marcar ela e vamos passar agora para o gráfico de 2 minutos, né? Vou deixar ela em destaque. Olha só. Região marcada. E se a gente vem aqui para o gráfico de 2 minutos, preste atenção na quantidade de defesas que o mercado deixou nessa zona, né? A gente fez esse primeiro teste aqui, o mercado rejeitou, depois a gente vem, testa de novo a região, entra fluxo de venda de novo. Foi exatamente nesse ponto, tá, que eu cheguei a pegar a minha venda. Peguei a venda mais ou menos nessa região aqui, tá? Dessa linha, stop aqui acima, o mercado chegou a dar, pessoal, mais de 2,5 para 1 aí, mais ou menos, do meu risco, aqui nessa região da VWAP, tá? Porém, acabou segurando essa região aqui. Se a gente traça a Fibo também desse fundo com esse topo, aqui era a retração de 50%. E se a gente puxa desse mesmo topo agora com o fundo da mínima de ontem, aqui era o 38.2, tá? Então, assim, até tinha uma certa confluência para o mercado segurar nessa região, né? Aqui também era uma região de topos anteriores que o mercado acabou trocando polaridade e tudo mais, tá? Fora também, né, que aqui a gente tinha média de 9, 20, 50, mas aqui embaixo alinhadas, né, para cima, junto com o VWAP, tá? Então, o mercado acabou segurando esse ponto, entrou fluxo de compra, me estopou aqui acima. Beleza? Preferi manter o stop, podia ter protegido a operação no zero,
até podia, tá? Mas como o stop estava muito curto, de apenas 80 pontos, achei que valeria a pena correr o risco, né? O resultado da semana também foi muito bom, então stop de 80 pontos não ia mudar em basicamente nada o resultado já feito, tá? Então preferi manter, beleza? Então o mercado vem, faz mais uma, pessoal, falha de topo, olha só. Falha topo dessa primeira vez aqui, depois segunda falha, terceira falha e mais um candle, olha só, de bastante defesa vendedora. E mais uma vez ele falhando fundo aqui na região da média de 50 com VWAP, né? Ele já vinha desde essa região aqui também falhando fundo aqui na VWAP, tá? Depois, mais uma falha de topo, outra falha e mais uma vez o mercado segurando aqui na VWAP, né? E também mais uma falha aqui nesse topo e o mercado até ensaiou romper a VWAP aqui, né? Ensaiou um rompimento, fez pullback e tudo mais, virou para baixo. Porém, essa região, se a gente puxa a Fibo de mínima e máxima do dia, o que a gente tinha aqui? Opa! Retração de 61,8, topo anterior do começo do pregão, depois o mercado trocou polaridade, outro fundo aqui, então região de troca de polaridade junto com o 61, tá? Então, essa zona aqui acabou sendo um ponto interessante para compra, tá? Por todo o contexto que o mercado já tinha mostrado para a gente, tá? O mercado falha mais uma vez fundo nessa região, entra a pressão compradora, rompe esse outro topo, tá? E aí ele começa a ficar um pouco mais lateral aqui para cima, tá? A gente até tinha alguns alvos, pessoal, que daria para a gente trabalhar, tá? Que alvos que daria para a gente trabalhar? Se a gente puxa primeiro alvos pegando esse fundo com esse topo, que seria esse espelhamento aqui, a gente teria um primeiro alvo exatamente cravado nessa região, segundo alvo aqui, e o terceiro alvo, pessoal, exatamente cravado nessa zona aqui do 105.785. Aqui foi a região do último alvo desse espelhamento, tá? Espelhamento acionado no intraday, beleza? Teria outras maneiras da gente medir alvo no dia de hoje? Teria, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que o mercado fez esse movimento de alta, fez pullback e voltou? Então, a gente poderia utilizar também isso como um pivô de alta, tá? Então, se a gente puxa o Fibo agora nesse fundo com esse topo, olha só. Primeiro alvo cravado nessa região, desse topo aqui. Segundo alvo no 605, 620. E a gente tinha um último alvo um pouco mais para cima que o mercado acabou não pegando, tá? Então, esses dois alvos aí foram bem interessantes, tá bom? Para a gente trabalhar aí. Um outro alvo, pessoal, também que seria válido, seria espelhamento pegando esse fundo com esse topo, tá? Esse espelhamento aqui em V, tá bom? Se a gente trabalha com esse alvo também, aqui foi o primeiro alvo. Então, essa região, pessoal, a gente até tinha confluência de alvos, né? Esse primeiro alvo desse espelhamento, se a gente puxa esse outro espelhamento mais embaixo, aqui era o terceiro alvo, né? E se a gente puxa o alvo da projeção do pivô, olha só, a gente tem um range de confluência de alvos nessa região aqui, tá? Então, seria um excelente ponto para você finalizar uma operação de compra, caso você esteja comprado, por exemplo, mais aqui para baixo, tá? Ou esteja carregando até mesmo um trade de compra daqui, né? Ou até mesmo para você abrir uma operação de venda um pouco mais arriscada contra a tendência, tá? Ele acabou deixando essa região aí de interesse, tá? Pessoal, outra coisa que daria para a gente trabalhar em relação a Fibo também seria, se a gente utiliza, olha só, Fibonacci pegando retrações de mínima do dia anterior com máxima do dia anterior, que seria exatamente nesse topo, essa região, pessoal, era uma região de interesse, porque a gente tinha aqui retração de 61,8
de mínima e máxima do dia anterior. A gente tinha VWAP do dia anterior juntos nesse ponto, tá? Então, essa região como um todo aqui, pessoal, era também uma região de venda, tá? Uma região de confluência vendedora, tá? Então, o mercado até passou aqui nesse topo para cravar os alvos, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, mas essa região aqui já era uma região de venda, tá? Comprar aqui seria extremamente perigoso, tá? A gente não tem compras nesse ponto, né? Igual eu mostrei para vocês nas aulas das melhores regiões de suporte e resistência, tá? O 61 é uma região de suporte ou resistência muito forte. Nesse caso, uma região de resistência, né? Então aqui, pessoal, seria gatilhos de compra falsos, tá? E muita gente acaba comprando nessas zonas e acaba tomando stop por não conhecer de fato a importância de uma retração de 61, tá? Então o mercado acaba falhando topo nessas regiões aqui, né, de VWAP, mais 61 e projeções de alvo de FIBO, tá? Acaba fazendo um pullback, né? Antes disso, olha só, se a gente analisa a estrutura até um pouco anterior, o que ele faz aqui? Ele rompe o topo anterior, volta, troca polaridade e se mantém acima, né? A gente teve aqui, olha só, o mercado deixando aqui a troca de polaridade, depois sentiu mais algumas vezes a região, porém, o que ele acabou fazendo, pessoal? Topos mais baixos, tá? E a partir do momento que ele deixa esse terceiro topo aqui, aí o mercado acaba realmente mudando, né? Principalmente quando ele perde esse fundo anterior aqui, tá? A partir do momento que ele perde esse fundo anterior, pessoal, o que ele ativa pra gente? Uma estrutura de baixa, né? Ele ativa pra gente um pivô de baixa, um espelhamento de baixa, então gera pra gente alvos de FIBO, né? Retração de toda essa alta aqui, para a gente mensurar onde que o mercado possa parar, né? Primeira coisa, pessoal, se o mercado vem retrair toda a alta, aqui é a retração de 61,8 de todo o movimento, né? Essa região aqui dos 104.940, mais região de fundos anteriores, que foi a região que o mercado acabou fazendo aquela troca de polaridade no começo da manhã, acabou servindo junto com o 61 como uma região agora de suporte. E olha só, o mercado segurou uma vez aqui, depois fez uma dupla falha nessa região, terceiro toque aqui, depois de novo, tá? Então é isso, pessoal. O 61, mais uma vez respeitando aí, tanto no movimento de alta quanto no movimento de queda, tá? E a gente também teve uma confluência de ser o 61 com uma região que o dia já mostrou ser uma região de importância, tá? O mercado faz algumas falhas aqui, e se a gente observa alvos também, pessoal, de FIBO nessa região, se a gente puxa, por exemplo, FIBO desse topo com esse fundo, aqui seria o 100% desse range aqui, ó. A gente projeta esse range para baixo, aqui é o primeiro alvo, aliás, o segundo alvo, tá? O 100% dessa estrutura projetada. Se a gente trabalha com outro alvo agora, que seria o pivô de baixa, aqui seria o primeiro alvo, tá? Exatamente confluindo junto com esse 61,8, tá? Então, assim, o mercado, por mais que tenha sido bem difícil aqui durante esse primeiro momento da manhã, acabou sendo um pouco técnico, né? E respeitou as regiões que a gente costuma trabalhar também, tá? E que esse horário realmente não fico na tela, não tem por que eu ficar até tarde de uma sexta-feira procurando entrar, tá? Mas ele até acabou respeitando depois as regiões de interesse. É importante observar também, pessoal, que no começo da manhã, o mercado basicamente vinha trabalhando numa estrutura aqui, ó, de um canal de alta, tá? Então, assim, pessoal, eu particularmente não gosto muito de ficar operando em regiões de canais estreitos, tá? Igual esse aqui no caso. Eu prefiro ficar de fora, né? O mercado até sobe, né? Só que de forma muito lenta, tá? Então, assim, eu fico de fora de contextos como esse, né? Quando eu comecei a observar isso, já falei, opa,
vou aceitar meu stop no dia e não vou fazer mais nada hoje, tá? Mas o mercado acabou deixando algumas oportunidades, tá bom? Passando aqui pro gráfico de 2 minutos, olha só. Poderia fazer uma compra, pessoal, nessas regiões aqui? Até poderia, tá? Eu não gosto de operar muito antes das 10. Poucos trades eu abro antes desse horário, mas o mercado acabou andando, tá? Então, esses candles aqui serão possíveis candles gatilhos, né? Depois a gente teve esse outro candle, mais uma defesa aqui na VWAP nas médias. Depois, nesse candle aqui, tá? Depois a gente teve possíveis candles de compra nessa região, que é o 61.8 de toda essa alta, tá? Passando aqui para cima, a gente teve possível trade de contra-tendência, pessoal, nessa região que eu mostrei para vocês, né? Porque era uma região que a gente tinha muita confluência, que o mercado ia segurar, tá? Então, daria para abrir trades contra-tendência nessa região, beleza? E outro gatilho muito interessante, pessoal, talvez o melhor gatilho mais claro, foi esse aqui na parte da tarde, essa venda aqui, tá? O mercado já vinha fazendo topos mais baixos, né? Vinha de candles de força de venda muito mais claro que os candles de alta, né? Então, quando ele faz essa estrutura, pessoal, esse zigue-zague aqui, ó, descendente, e deixa esse candle aqui de convicção vendedor, aqui seria uma excelente entrada, tá? Você teria contexto para fazer essa venda. Ah, Iago, mas tem uma VWAP aqui na cara. Tudo bem, mas você tem contexto para o mercado vir retrair todo esse movimento aqui de alta, tá? Você está longe de um possível 50% ou 61% dessa alta. Então, você tem contexto para romper a VWAP, tá? E olha só, você pega aqui um stop de mais ou menos 85 pontos. Se você leva até o 61, que foi onde eu mostrei para vocês, você sai aqui, ó, com mais ou menos 320 pontos. Então, você tem risco retorno para fazer uma venda aqui, para buscar que seja um 50 ou um 61, que é o alvo que geralmente eu gosto de buscar, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem a isso. Depois que o mercado chega aqui, pessoal, aqui caberia até uma compra, ó, por uma falha de fundo em região de 61.8, mais troca de polaridade, tá? Acho que caberia uma venda aí. Depois não faria, aliás, uma compra aqui. Depois não faria mais nada, tá, pessoal? Até pelo horário também, já ficaria muito complicado buscar alguma coisa depois das 4, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa foi minha visão aí do índice no dia de hoje, tá? Um dia bastante truncado no começo da manhã, não foi um dia fácil, mas mesmo assim o mercado ainda teve bastante regiões técnicas, né? Respeitou ali o que a gente busca trabalhar, tá? E muita gente também conseguiu aproveitar bons movimentos aí, com certeza, mesmo com esse começo truncado, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que essa aula aí, que esse fechamento tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!